Hola a todos, estoy aquí nuevamente para dar continuidad a este estudio de la escuela sabática, un tema muy importante de esta escuela sabática que está siendo terminada con esta última lección, en contacto con la naturaleza. Y yo quiero pasar aquí la última lección, la lección número 13, y con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, y voy a dar continuidad a este estudio. El título de la lección se titula El futuro hogar glorioso. Y quiero dar aquí lectura al texto de Apocalipsis 21:1. Dice así: Vi un nuevo cielo y una nueva tierra, pues el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Entonces aquí la palabra de Dios nos indica que hay una promesa para cada uno de los hijos de Dios que son obedientes a su palabra. Entonces Él nos promete un cielo nuevo y una nueva tierra. Y quiero pasar aquí la primera pregunta. ¿En qué posición el hombre Adán fue colocado al ser creado en el Edén? Y se cita aquí Salmos 8, 3, 4. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. El texto aquí del Espíritu de Profecía, Patriarcas y Profetas, página 28, dice así la primera parte. Él fue puesto como representante de Dios sobre las órdenes inferiores de seres. Estos no pueden comprender o reconocer la soberanía de Dios. Todavía fueron hechos con capacidad de amar y servir al hombre. Dice el salmista: hiciste con que él tenga dominio sobre las obras de tus manos. Todo pusiste bajo sus pies, los animales del campo, las aves de los cielos y todo lo que pasa por las veredas de los mares. Salmos 8, 6, 8. Entonces aquí la palabra de Dios dice que el hombre fue colocado como representante de Dios en la tierra y tenía poder para tener dominio por los otros seres irracionables que fue también una obra de la creación de sus manos. ¿A semejanza de quién fue él formado? Y dando acá la continuidad del texto dice: el hombre debería tener la imagen de Dios, tanto en la apariencia exterior como en el carácter. Cristo solamente es la expresa imagen del Padre, según Hebreos 1:3. Mas el hombre fue formado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. La mente era capaz de comprender las cosas divinas. Los afectos eran puros. Los apetitos y pasiones estaban sobre el dominio de la razón. Él era santo y feliz, teniendo la imagen de Dios y estando en perfecta obediencia a su voluntad. Entonces aquí la palabra de Dios dice que a semejanza de Dios fue creado el hombre. Su mente era capaz de comprender todas las cosas divinas. Sus afectos fueron puros, estando en la obediencia a la voluntad de Dios. Si continuaba en esa obediencia. Dando continuidad a la pregunta número 2, dice así: ¿cómo eran los cuerpos y estatura de Adán y Eva antes de conocer el pecado? Salmos 8:5, dice así el texto: le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra.
El texto de Patriarcas y Profetas, página 28-29, dice así: Al salir el hombre de las manos del Creador, era de elevada estatura y perfecta simetría. El rostro traía el rozagante coloración de salud y resplandecía con la luz de la vida y con alegría. La altura de Adán era mucho mayor de lo que los hombres que hoy habitan la tierra. Eva era algo menor en estatura. Con todas sus formas, eran nobles y llenas de belleza. Esta pareja, que no tenía pecados, no hacía uso de vestiduras artificiales. Estaban revestidos de una cobertura de luz y gloria, tal como usan los ángeles. En cuanto vivieron en obediencia a Dios, esta vestidura de luz continuó envolviéndolos. Entonces, esta pareja, Adán y Eva, fueron creados perfectamente. Pero si ellos continuasen en obediencia a Dios, esta luz que los rodeaba nunca iba a apagarse de ellos. Sabemos que eso fue antes del pecado. La pregunta número 3. Después de la caída de nuestros primeros padres, ¿qué promesa tenemos de parte de Dios? Isaías 65:17 dice así: Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Entonces, la promesa de Dios es primeramente la vida eterna, y también que Él daría a los rescatados un cielo nuevo y una nueva tierra. Esta es la promesa de Dios. Esta fue la promesa de Dios para nuestros primeros padres. También el versículo de Génesis 3:15, que si ellos venciesen por la sangre de Cristo, iban a heredar la vida eterna. Dando continuidad a la pregunta número 4, dice así: antes de participar del hogar definitivo, ¿dónde tendremos un descanso? Se cita Primera de Tesalonicenses 4:16-17. Dice así la palabra de Dios: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces aquí la palabra de Dios nos da una esperanza de todos los que durmieron en la gracia de Cristo, que a la venida de Cristo ellos resucitarán para recibir la recompensa de obediencia que ellos dieron al Señor durante la vida. Y dice Mala su pregunta: ¿por cuánto tiempo será? Y acá, continuando el texto de vida y enseñanza, página 107, dice así: los santos descansarán en la santa ciudad y reinarán como reyes y sacerdotes durante 1000 años. ¡Qué satisfacción! Una promesa tan grandiosa del Salvador, que tendremos la oportunidad y el privilegio de vivir en el cielo. Y si somos fieles hasta el final, reinaremos como reyes y sacerdotes en el cielo delante de Dios. Dando continuidad a la pregunta número 5, que dice así: al completar los 1000 años, ¿dónde Jesús aparece nuevamente? Se cita Zacarías 14, 4 y 5. Dice así:
y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Y el texto aquí de Gran Conflicto, página 659, dice aquí a continuación: al fin de los 1000 años, Cristo vuelve nuevamente a la tierra. Es acompañado por el ejército de los redimidos y seguido por un cortejo de ángeles. Descendiendo con gran majestad, ordena a los impíos muertos que resuciten para recibir la condenación. Resucitan estos como un gran ejército, innumerable como las arenas del mar. Qué contraste con aquellos que resucitaron en la primera resurrección. Los justos estaban revestidos de inmortal juventud y belleza. Los impíos traen los trazos de la dolencia y la muerte. Cristo desciende sobre el monte de las olivas, donde, después de su resurrección, ascendió y donde ángeles repitieron la promesa de su venida. Dando continuidad al texto de Vida y Enseñanza, página 107 y 108. Entonces Jesús descenderá con los santos sobre el monte de las olivas, que se partirá en medio y se transformará en una gran planicie, para en ella establecer el paraíso divino. El resto de la tierra no será purificado antes del final de los 1000 años, ocasión en que los impíos muertos resucitarán y se reunirán en torno de la ciudad. Los pies de los impíos nunca profanarán la tierra renovada. De Dios desciende fuego del cielo y los devorará, quemándolas sin dejarles raíz ni rama. Satanás es la raíz y sus hijos son las ramas. El mismo fuego que devorará a los impíos purificará la tierra. Y acá entonces, al completar los 1000 años, Jesús entonces aparece en el monte de las olivas, que después de su ascensión en los cielos, Él puso la promesa, Él dio la promesa a los discípulos, que volvería, la promesa que Él volvería y que se fue a prepararles un hogar. Y acá también nos habla acerca de la finalidad de los impíos, que los impíos mismos van a ser quemados, y con él también Satanás totalmente, definitivamente va a ser quemado. Raíz, no se quedarán raíz ni rama, ni quedará más, nunca más entrará en la nueva tierra pecado ni ninguna cosa que ensucie la nueva tierra, donde morarán los redimidos de Dios. Amém. O simples se enche de entendimento e de conhecimento. Vamos passar as últimas perguntas da lição desse último trimestre, que é a respeito do futuro lar glorioso. Que Deus nos dê a sua graça, que possa também o nosso coração ser aquecido pelo seu Espírito. A pergunta, irmãos, de número 6 nos diz o seguinte, a lição é a 13. Qual era o propósito de Deus para com o jardim do Éden no princípio?
Então, qual era o grande propósito do Senhor com o Jardim do Éden? Qual era a sua finalidade, né? Seu objetivo em estabelecer o Jardim do Éden? Na palavra de Deus, no livro do Gênesis, há uma declaração 1, 27, 28, que diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Diz aí no verso 28. Então Deus os abençoe e diz: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai a ela. Dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então esse pensamento da criação de Deus, né? Do livro do Gênesis, né? Como Deus formou o homem, a mulher. Diz ainda que Deus formou tudo conforme a sua imagem, sua semelhança, deixou tudo na mão de nossos pais. Há um pensamento sagrado que diz assim, no primeiro Patriarcas e Profetas, página 49, diz assim: o lar de nossos primeiros pais deveria ser um modelo para os outros lares, ao saírem seus filhos para ocuparem a terra. Aquele lar, embelezado pela mão do próprio Deus, não era um suntuoso palácio. Os homens, em seu orgulho, deleitam-se com edifícios magnificentes e custosos e gloriam-se com as obras de suas mãos. Mas Deus colocou Adão em um jardim. Então o propósito do Senhor foi esse com Adão. Diz aqui a palavra de Deus que nossos primeiros pais foram colocados, né, no lar, né, foram colocados numa situação, não num palácio, né, não em casas, mas colocou eles num jardim, né? Um jardim com propósito, objetivo deles refletir através da natureza e ali contemplar o Criador. A pergunta de número 7 diz assim mesmo: que lição deveria perdurar para sempre? A lição do quê? Da morada de nossos pais, né? A lição de que eles iam habitar em um jardim do Éden. Eles iam tomar conta daquele jardim, um local aprazível onde ali se manifestava a presença de Deus. Quero ler um texto que está no livro de Efésios, o apóstolo São Paulo, no capítulo 4, Paulo diz assim, 4 de Efésios, os versos 17 em diante. Paulo diz assim, Efésios 4, 17. Portanto, digo isto, testifico no Senhor, para que não andeis como andam os gentios, na vaidade de sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza de vossos coração, os quais, tendo tornado insensíveis, entregam-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, né? Então, isso aqui é uma advertência do apóstolo São Paulo, né? Que diz que os efésios, né, que não devem andar como andam os gentios, né? Não devem andar com a mente entenebrecida, com entendimentos parados da vida, né? Viver uma vida ignorantemente diante de Deus, né? Qual torna-se insensível às coisas de Deus, né? Mas não foi assim que eles aprenderam, mas andar segundo a Cristo. O pensamento diz assim, do patriarca e profeta, na página 49 e 50. No ambiente em que vivia o Santo Par, havia uma lição para todos os tempos. A lição de que a verdadeira felicidade é encontrada não na satisfação do orgulho
e luxo, mas na comunhão com Deus. Importante isso aqui, né? Então, é uma lição que deve permanecer, pendurar no nosso coração, na nossa vida, né? Que Deus, ao fazer nossos pais, colocar ele num ambiente aprazível, no jardim, né? Ali Deus ele estava dizendo, né? Que eles deviam ver a simplicidade, né? O ambiente que eles viviam era uma lição essa que se viu. A importância que temos de ver, né? É que não há satisfação no orgulho, no luxo. Deus ele está na simplicidade, né? Deus está em todas as partes, e ali é onde nós contemplamos as suas obras, são contempladas na criação. A pergunta de número 8 diz: por quanto tempo o Éden ficou nessa terra? Muito há indagações a respeito do jardim do Éden, né? Por quanto tempo o jardim do Éden permaneceu. No Patriarcas e Profetas, página 62, diz assim: o jardim do Éden permaneceu sobre a terra muito tempo, depois que o homem for expulso de suas deleitáveis veredas. Gênesis 4:16. Foi permitida à raça decaída por muito tempo contemplar o lar da inocência, estando a sua entrada vedada apenas pelos anjos vigilantes, a porta do paraíso, guardadas pelos querubins. Revelava-se a glória divina. Para ali e Adão e seus filhos, a fim de adorar a Deus. Ali renovavam seus votos de obediência àquela lei cuja transgressão os havia banido do Éden. Quando a onda da iniquidade se propagou pelo mundo e a impiedade dos homens terminou sua destruição por meio de um dilúvio de água, a mão que plantaram o Éden retirou da terra. Então, onde está o jardim do Éden? Por quanto tempo ele permaneceu? Ele permaneceu até antes do dilúvio. Ali Adão ia fazer seus votos, pedir perdão a Deus, reconhecendo a sua transgressão. Ali, irmãos, eles contemplavam, né? Contemplava o que eles tinham perdido, né? E ali também se propagou no mundo a impiedade, o pecado, até o ponto qual o Senhor diz aqui, com a própria mão que plantou o jardim do Éden, transportou ao lar celestial. E assim que Deus nos ajude, que um dia possamos contemplar essa beleza que é o jardim do Éden. Vamos na sequência, a pergunta de número 9, que diz assim: que gloriosa recompensa aguarda o justo para toda a eternidade. Então, que gloriosa recompensa, né? É reservada para o justo, para todos aqueles que renunciam a sua vida a guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Um pensamento, diz aqui o profeta Isaías 65, verso 18: mas alegrai-vos e regozijai-vos perpetuamente no que eu crio, porque crio para Jerusalém motivo de exultação e para o seu povo motivo de gozo. Devemos nos alegrar, mesmo estando nesse mundo de pecado, de dor, de miséria, um mundo de decepções, tristezas, um mundo onde só existe o mal, o pecado, a ganância. Mas diz aqui que a promessa a um novo céu, uma nova terra, deve encher nosso coração. Regozijai-vos e alegrai-vos perpetuamente, diz a palavra de Deus. E Deus cria novas coisas. Há um pensamento que diz aqui,
o Patriarcas e Profetas, na página 52, 62, diz assim: mas na restauração final de todas as coisas, quando houver um novo céu e uma nova terra, será restabelecido, mais gloriosamente adornado do que no princípio. Então os que guardaram os mandamentos de Deus respirarão com vigor imortal por sob a árvore da vida. Apocalipse 2, verso 7, Apocalipse 21, verso 1 e Apocalipse 22, 14. E através de infindáveis séculos, os habitantes dos mundos que não pecaram contemplarão no jardim de delícias o modelo da obra perfeita da criação de Deus, intacto da maldição do pecado, modelo do que teria sido a terra inteira, se tão somente houvesse o homem cumprido o plano glorioso do Criador. Que profundidade nesse pensamento, né? Que pensamentos sagrados, né? Sério, muita responsabilidade. Então Deus vai nos dar novamente, irmão, vai nos dar as coisas, né? Dizer, vai ser tudo restaurado. Novamente vai ser muito melhor. Então, através dos séculos infindáveis, né, nós vamos contemplar as delícias do jardim do Éden. Vamos habitar no mundo intacto da maldição do pecado, a ausência do pecado. Não vamos participar mais disso, não vamos contemplar o pecado em toda a sua área, em todos os seus aspectos. Possamos nos preparar, né? E a condição é a guarda dos mandamentos de Deus. Que Deus nos dê poder para isso. Pergunta de número 10. Quem somente pode dar-nos esta felicidade, né? Jesus, só Jesus, né? Mas o pensamento do apóstolo dos gentios, o apóstolo São Paulo, diz aqui no livro de Romanos, o capítulo 5, 17, diz assim o apóstolo São Paulo: porque pela ofensa de um só, a morte reinou por este, muito mais dos que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, assim como a ofensa reinou por um homem, né, Adão, assim como muitos receberam também a graça do dom da justiça, reinarão a vida por um só, que é Jesus Cristo. Então, somente a graça de Cristo, somente a graça de Cristo pode restabelecer-nos a felicidade da vida, a felicidade de novo céu, uma nova terra e uma vida eterna que se mede pela vida de Deus. Uma vida eterna, nunca mais vamos envelhecer, nunca mais vamos passar por provas, dificuldades, nunca mais vamos sofrer, mas vamos viver numa felicidade eterna. E recompensa lutar, né, por essa recompensa lutar por esse objetivo, esse propósito, que é reinarmos com Deus, desfrutarmos a vida eterna em Jesus Cristo. Quantos ficarão de fora? No livro da Revelação, do Apocalipse 21, verso 8, diz assim: mas quanto aos medrosos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Vamos agora para o 22, verso 15. Diz assim a palavra de Deus:
Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Esses ficarão de fora, diz a palavra de Deus. A não ser que se convertam, de que a conversão voltado para Deus, a pessoa pode entrar no reino do céu, se converter antes de deixar e partir dessa vida. O apóstolo Paulo também diz quantos ficarão de fora. Em 1 carta aos Coríntios, o capítulo 6, diz aqui o apóstolo Gentios, o verso 9 e 10. Paulo diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mais uma classe que ficará de fora, não herdarão o reino de Deus. Quem? Adúlteros, afeminados, ladrões, avarentos, roubadores, maldizentes, devassos, enfim, uma classe que precisa arrepender e se converter, e Deus salvará a pessoa espontaneamente, colocará no seu reino, no glorioso reino, no lar glorioso. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.